Por que nos comprometemos mais com os outros do que com os nossos compromissos? Evolutivamente, isso poderia ser explicado pela busca de aprovação externa como forma de validar o nosso valor e existência. O desejo de agradar e ser aceito pela sociedade ou grupo forma as nossas ações, muitas vezes em oposição aos nossos próprios interesses e sonhos. Essa necessidade de validação pode nos levar a priorizar as expectativas alheias. Esse condicionamento continua na vida adulta, principalmente quando vamos para o mercado de trabalho, onde priorizamos as necessidades e expectativas de colegas e chefes. Do lado oposto, negligenciar as nossas próprias necessidades pode parecer um sacrifício menor, pois a única pessoa que nos critica somos nós mesmos. Quando priorizamos constantemente as necessidades dos outros, podemos sentir que nunca temos tempo ou energia suficientes para seguir com os nossos próprios objetivos, causando uma sensação de impotência e frustração. Esse ciclo pode diminuir a autoconfiança e a capacidade de realização. Como você pode equilibrar as suas responsabilidades com os outros e o seu compromisso com você mesmo? Você sabe o quanto isso afeta a sua percepção de eficácia e autoconfiança? Como você se sente em relação a isso? Se você chegou até aqui, pode me chamar de Pan. Esse canal foi criado para pensarmos juntos e nos desenvolvermos através do autoconhecimento. Vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal. São só 2 cliques que fazem uma enorme diferença para mim. Assim você fortalece o meu trabalho e o YouTube entende que esse conteúdo pode ajudar mais pessoas. Biologicamente, o nosso cérebro é projetado para buscar recompensas e evitar punições. Esse sistema de recompensas funciona como um sistema de felicidade instantânea. Quando você faz algo que te dá prazer imediato, como comer um chocolate ou assistir um vídeo engraçado. Esse sistema libera uma substância chamada dopamina, um neurotransmissor associado à motivação e busca por prazer, que faz você se sentir bem na hora. Essa sensação de prazer imediato torna essas atividades muito atraentes. A motivação que surge de um desejo interno de crescimento e realização é mais sustentável e gratificante a longo prazo. Por isso é mais difícil atribuirmos valor a ela e acabamos deixando nossos planos sempre para amanhã. Quantas vezes você já disse para si mesmo que amanhã você faz? Aprender algo novo, fazer exercícios, se alimentar melhor ou investir dinheiro geralmente não proporcionam essa mesma liberação rápida de dopamina. Como resultado, nosso cérebro não recebe a mesma sensação imediata de recompensa, o que torna mais difícil se motivar e se comprometer com essas tarefas. É mais fácil procrastinar ou negligenciar esses objetivos, priorizando os prazeres instantâneos que o cérebro tanto gosta. Tem um vídeo sobre procrastinação aqui no canal, com algumas ferramentas que podem te ajudar. Eu vou deixar linkado no final desse aqui e te convido a já sair daqui e ir direto para lá. Entendendo como esse sistema de recompensas funciona, podemos tentar encontrar maneiras de equilibrar nossas atividades, criando pequenas recompensas para as tarefas mais difíceis e lembrando dos benefícios de longo prazo para manter o foco e a motivação. Inclusive, ter noções cristalinas dos motivos pelo qual você precisa fazer o que tem que ser feito te ajudará a agir nessa direção. Papo sério mesmo. Você precisa ter um bom motivo para agir. Nós temos uma parte do nosso cérebro que fica bem aqui, atrás da nossa testa, com uma função muito importante na tomada de decisões. Muito bom, Pan, não entendi nada. Calma que eu explico. Imagine que você tem um gerente de loja. O nome dele é córtex pré-frontal. Esse gerente é o responsável por planejar e tomar decisões para o futuro. Ele quem ajuda a definir e seguir com seus objetivos, como estudar, fazer exercícios regulares ou investir dinheiro. Agora pense em algumas situações que podem atrapalhar o gerente. Primeiro, imagine que ele está sempre sobrecarregado, com muitas tarefas imediatas. Se ele tem que lidar com uma montanha de trabalho urgente, fica difícil para ele focar nos planos de longo prazo. Por exemplo, se você está sempre estressado, com prazos apertados ou problemas do dia a dia, acaba não conseguindo se concentrar nos objetivos futuros. Depois, temos a pressão externa. Às vezes, outras pessoas demandam tanto a atenção do gerente que ele não tem tempo para cuidar dos próprios planos. Isso acontece quando você está sempre ajudando os outros e acaba sem tempo ou energia para focar nos seus próprios objetivos. Além disso, existe a falta de clareza.
Se o gerente não tem o plano claro ou não sabe exatamente o que precisa fazer para alcançar os objetivos, ele pode se perder nas tarefas diárias. É quando você decide que quer ser mais saudável, mas não define passos concretos para chegar lá. Fica difícil avançar sem um método claro. Por último, temos as recompensas imediatas. O gerente pode ser tentado por recompensas imediatas e acabar deixando de lado os benefícios de longo prazo. É como preferir assistir TV em vez de fazer o que é importante. A tentação do prazer imediato pode desviar o foco dos objetivos maiores. Quando não nos comprometemos com os nossos próprios objetivos, muitas vezes é porque nosso gerente está sobrecarregado, distraído ou sem um plano claro. Isso nos mostra a importância de cuidar bem do nosso gerente interno, para que ele possa nos guiar com eficácia rumo aos nossos sonhos e metas. Nós subestimamos a passagem do tempo, sempre achando que teremos mais oportunidades no futuro para seguir com os nossos objetivos pessoais. Já reparou que mais da metade do ano já passou? Parece que foi ontem que estávamos fazendo resoluções de ano novo. Essa ilusão de que sempre haverá um amanhã nos leva a procrastinar e adiar os nossos planos. O tempo é um recurso finito e incontrolável. Não dá para guardar tempo em um pote para usar mais tarde. Cada momento que desperdiçamos é uma oportunidade perdida. Quando a gente se dá conta disso, percebe como é importante valorizar o agora e começar a agir em direção aos nossos objetivos hoje, sem deixar para depois. O amanhã que estamos esperando pode não ser tão garantido quanto pensamos. Eu quero aproveitar para ler um trecho de uma obra de Sêneca chamada Sobre a Brevidade da Vida. Eu separei um trecho aqui para compartilhar com vocês. Abre aspas. Não temos pouco tempo, mas desperdiçamos muito. A vida é longa o suficiente e nos foi dada generosamente para a realização das mais altas empreitadas, se toda ela for bem empregada. Mas quando se dissipa no luxo e na negligência, quando se gasta em nada de bom, só então, constrangidos pelo fim inescapável, sentimos que passou, enquanto não percebíamos que passava. Você está adiando seus sonhos, acreditando que terá todo o tempo no futuro? O que você pode fazer hoje, nesse momento, para avançar em direção aos seus objetivos? Você está vivendo com a motivação necessária para realizar os seus sonhos? Assumir a responsabilidade por nossos sonhos é um ato de coragem e amor próprio. Quando nos comprometemos com as nossas próprias metas, nos tornamos os autores da nossa vida. Esse compromisso exige disciplina, autoconhecimento e uma visão clara do que realmente queremos alcançar. A autorresponsabilidade nos encoraja a agir e transformar nossas vidas. Quando colocamos nossos sonhos em primeiro lugar, nos tornamos mais realizados e mais capazes de contribuir positivamente para o mundo. Renove diariamente os seus compromissos com você mesmo. Se dedique com paixão e responsabilidade. E aí, você está decidido a se comprometer com as suas metas e os seus sonhos? Espero que essa conversa tenha te ajudado de alguma forma e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!